Fala, meus queridos alunos, que bom ter vocês aqui conosco. É maravilhoso ter esse contato com vocês, mesmo distante, né? Através das plataformas aí, nas redes sociais ou na internet, mas nós temos a possibilidade de estar em contato. Temos as nossas dificuldades, obviamente. Eu sei que nem todo mundo vai ter acesso imediatamente ao conteúdo, à aula, mas em algum momento nós chegaremos aí até vocês, e isso é maravilhoso. Olha como o nosso bom Deus nos brinda com a possibilidade, mesmo em dificuldades, nós termos aí o nosso contato, para não deixar morrer este conhecimento maravilhoso, que também é um presente de Deus, e Deus está sempre conosco. Por falar no conhecimento, eu quero aí te avisar mais uma vez, tá? Que eu preciso da tua concentração, do teu foco, do teu compromisso. Então pega teu material, manter ele sempre bem pertinho para que a gente possa construir um conhecimento muito legal e possa aprimorar os nossos saberes a partir desta área maravilhosa que é a filosofia. Então aqui eu estou insistindo, eu digo muito que não sou professor, eu fico insistindo para que vocês possam. Existe aqui uma terminologia que é inventada por nós aqui, né? Dentro da cidade, né? O professor André Luiz, um grande amigo Mário Porto, a gente chama de indesistível. Eu sou indesistível, eu não desisto. Tá? É um termo novo, é uma criação nossa, para que vocês entendam que nós estamos sempre aqui com vocês. É um neologismo, é uma nova expressão que a gente está colocando para vocês que vocês também sigam na nossa caminhada e possamos, assim, estar construindo sempre o conhecimento. Perfeito? Então, agora eu vou te convidar a gente desenvolver alguns conhecimentos na relação entre tecnologia e trabalho. Meus amores, nós estamos num período em que a palavra tecnologia, tá, ela é imperativa. Vamos usar aí os termos da língua portuguesa para nos ajudar? Nós não temos escapatória. A tecnologia está aqui para nos ajudar, para facilitar. Veja, nós já temos um conteúdo sobre isso. Nós temos ali desenvolvido já vários elementos a partir desta reflexão entre tecnologia e trabalho. Temos aulas aí na plataforma, dá uma olhadinha. E ali, claro, neste processo, nós já tratamos a tecnologia como facilitadora. E, claro, entendendo a tecnologia, gente, de uma forma ampla. Então, tenhamos muita compreensão, tá? Quando nós vamos observar, analisar, compreender a tecnologia de forma ampla, nós podemos perceber que vem como facilitar o processo da nossa existência. Então, entendamos da seguinte maneira. Quando eu estou facilitando os utensílios que fazem o meu conhecimento desenvolvido, aquilo que eu entendo como possibilidade de melhoria, eu estou, obviamente, tomando mão da tecnologia, tá? Isso é só para retomar o conteúdo, você se inserir dentro dele novamente. E, claro, desde quando o trabalho existe, a tecnologia está associada ao trabalho. Eu não vou conseguir dissociar isso nunca, tá? Desde a era primitiva até o mundo aqui que nós estamos hoje inseridos, e este mundo mesmo é que depende dessa tecnologia. Nós estamos chegando até vocês graças à tecnologia. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente entende a tecnologia só como aliada à produção de riqueza, claro, só a indústria, ou claramente só as universidades, a produção ali de todos os elementos que nós utilizamos, mas não é só isso não. Uma pedra lá no mundo primitivo em que eles usavam uma nova técnica para cortar alguma coisa, para derrubar uma árvore, ou arado, Idade Média ali, para fazer, obviamente, o processo de plantio muito mais aprimorado, ou a máquina na Revolução Industrial, grande novidade, são elementos tecnológicos que estão associados ao trabalho sempre. Tá? E aqui nós temos algumas questões para raciocinar sobre esta relação tecnologia e trabalho. Olha essa primeira questão. A revolução responsável pela mudança na história do capital, do capitalismo, a fonte primária de energia utilizada, a primeira fonte, né? E a consequência ambiental. Nós sabemos que sempre tem uma consequência, obviamente. Nós temos pontos positivos, mas nós temos pontos negativos. Faz parte da crítica filosófica, ok? Olha só. São respectivamente. Revolução puritana? Não, não é uma revolução puritana. Revolução puritana, os puritanos, calvinistas ingleses. Não, nós não estamos falando
de uma revolução puritana dentro, necessariamente, dessa mudança da história tão radical no capital. Obviamente que os puritanos são burgueses, mas não traz, não encaixa. É muita expressão para pouca revolução. Puritana não vai preencher todo esse espaço, tá? Gás natural, aumento da ocorrência, né, o gás natural. Nós sabemos que a primeira é carvão. A primeira fonte, por exemplo, deste processo industrial é o carvão. Então, letra B, gloriosa, Revolução Gloriosa, interessante, né? Passagem de monarquia absolutista para monarquia constitucional, mas não é necessariamente essa Revolução Gloriosa que vai dar um impulso nesse capital produtivo a partir, claro, da maquinofatura, não é este o contexto, tá? Letra C, repete a gloriosa. Não pode ser o carvão mineral, até que entende, legal, mas a gloriosa não pode ser, ok? Vamos lá. Revolução Industrial, perfeito. Estamos falando da Revolução Industrial no impulso desse capital da maquinofatura. Gás natural, mas não é o gás natural, é o carvão. Tá? Mas na letra E, olha só que coisa bacana, olhando logo. Na letra E tem Revolução Industrial, correto, carvão mineral, aumento da poluição atmosférica, que é um fenômeno aí como consequência ambiental. Então veja só, nós temos a letra E como uma grande proposta de resposta para a nossa questão. Marque aí a letra E com toda certeza, ok? Vamos lá, vamos seguindo. Na segunda questão, tá? Nós temos o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo na Revolução Industrial. Bom, aqui nós temos algo extremamente ligado à historicidade desta grande mudança que é a maquinofatura, saindo do artesanato, manufatura, maquinofatura. Tá? Bom, a maquinofatura ela está relacionada à Revolução Industrial, obviamente. Essa Revolução Industrial ela tem um berço, ela tem geograficamente um espaço, um território, ela tem um elemento ali colocado como fundamento de terra para ser desenvolvido. E aí nós temos uma nação que serve de símbolo para isso muito bem. Tá? A invenção da máquina é uma invenção muito curiosa, se você quiser você pode pesquisar. Na universidade a gente até aprofunda mais isso, mas aqui, como é o ensino médio, nós vamos ter de ficar com esta apenas nação para identificá-la e reconhecê-la aqui. Então nós temos na Alemanha não. Nós sabemos que historicamente a Alemanha não é o berço da Revolução Industrial. Na Holanda também não. A Holanda também não é conhecida como o berço da Revolução Industrial. Okay? A Itália é maravilhosa, no Império Romano, mas não é o berço da Revolução Industrial. Olha só. A Inglaterra, sim, encontramos a nação que historicamente serve de símbolo ou de berço para esta grande revolução que traz uma mudança muito forte dentro do capital e para a classe burguesa. A Inglaterra, a burguesia inglesa, vindo da Revolução Gloriosa, que prepara terreno para o mundo conhecer a Revolução Industrial, que sem dúvida nenhuma é um marco na história do capitalismo. Okay? A invenção tecnológica da máquina, trazendo a indústria, ou seja, a produção em larga escala, a produtividade também da riqueza em grande quantidade e a possibilidade de você ter mais ganhos a partir disto, na Inglaterra fica muito mais claro e, historicamente, a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. Então, por questões historicamente dentro da história, nós vamos marcar aqui a letra D de dado, que preenche ali, tá, o nosso espaço com muita maestria e com muita qualidade. Marque letra D de dado. Obviamente que essa revolução ela vai se espalhar por toda a Europa e por todos os elementos que nós temos constituintes dentro do nosso mapa mundi. Mas nós sabemos que a Inglaterra é o start desse processo. É o começo, traz o início, está ali marcante como o elemento que vai se destacar, a nação que vai trazer, tá? O país que vai desenvolver esse processo de forma pioneira, tá certo? Show de bola? Então, vamos continuar aqui
terceira questão. Essa terceira questão é muito legal, porque fala de um tema que dificilmente a gente aborda em sala de aula e que dificilmente as pessoas trazem, ou dificilmente você vê alguma coisa escrito sobre isso, que é o artesanato. O artesanato enquanto técnica manual para a produção de objetos dentro de uma escala comercial, obviamente, tá? Porque aqui é tecnologia e trabalho. Então, veja só, ferramentas, técnicas, elaboração de elementos para que você constitua algo que será comercializado ou um elemento que será colocado em um outro propósito. Obviamente que não é somente o comércio. O artesanato ele não está ligado somente ao comércio, ele não tem nem essa pretensão às vezes. Mas como técnica, como produção de algo e como elaboração de conhecimento para traduzir um elemento, um objeto, em um elemento acabado, então nós temos ali a tecnologia dentro da prática, dentro do fazer humano, dentro da construção humana do mundo. Então isso aí entra tecnologia e trabalho juntos, ok? Veja só, normalmente os artesanatos são fabricados por famílias dentro de sua própria casa ou em uma pequena oficina. Tal técnica é praticada desde o período antigo, denominado neolítico, lá no período primitivo, tá? Na verdade, ok? Quando poliam pedras para fabricar armas e objetos de caça, pesca, cerâmica, para guardar alimentos e tecelagem para fabricar redes, roupas e colchas. Com relação às características do artesanato, é correto afirmar. Isso aqui é para você perceber que tecnologia realmente, que técnica e trabalho estão ali colocados no mesmo processo desde o mundo primitivo. Esse elemento aqui, esta questão, o bojo da questão vem até confirmar isso para a gente. Então, podemos afirmar o que sobre o artesanato? O que nós devemos afirmar sobre o artesanato? Letra A. O artesanato tem elementos da memória popular? Obviamente sim. Enquanto produção, enquanto elemento da praxis, enquanto elemento da melhoria, utilizando técnicas, ferramentas, obviamente eu vou impregnar o meu, claro, produto, a minha mercadoria, o meu serviço, com os elementos que eu vou trazer dentro de mim, do meio em que eu vivo, do meu contexto, da minha história. Então, tem muito da memória popular dentro do artesanato. Letra B. O artesanato é menos importante que o material industrializado? Não, jamais. Eu não posso considerar isso. Isso é até um crime cultural. Não podemos, tá? Letra C. Para fazer o artesanato é preciso ter formação em nível superior? Não existe essa exigência, né? Até sorri aqui. Essa alternativa, ela é até assim desnecessária. Não precisa, na verdade, não é isso. Letra D. O artesanato brasileiro é igual em todas as regiões do país? Você não vai supor um negócio desse também, né? É uma coisa mais absurda que a outra. Nós temos regiões ali que, por exemplo, a nossa região Nordeste, um abraço à nossa região Nordeste inteira. Gente, quando você lê, por exemplo, Sociologia Brasileira, principalmente o nosso querido amigo Darcy Ribeiro, nossa, que coisa fantástica. Ele vai fazer uma viagem nessa produção toda do fenômeno brasileiro. O quanto ele é bonito, o quanto ele é diverso. E o nosso Nordeste é riquíssimo e extremamente diferente. Não é igual. O artesão é o mesmo que o trabalhador industrial? Não, não é o mesmo que o trabalhador industrial. Então, por uma questão de bom senso, nós vamos ficar aqui com a nossa letra A. Então, marque para você a letra A. A letra A vem como a nossa sugestão de resposta, correto? Vamos avançar um pouquinho. Vamos para a quarta questão. A quarta questão também é muito legal, muito curiosa. Está aqui mais perto da gente. Tá? A gente sempre tem a proposta de pensar sobre o nosso meio e o nosso contexto. A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação recíproca que ocorre entre o emissor e receptor da mensagem, mas sim faz parte do ato comunicativo, obviamente, do ato de você comunicar e do ato de você tratar a comunicação, estando integrada a ele. É uma nova maneira de aprender e agir, é construir novos alicerces da forma de comunicar e conhecer. Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. A era digital, vem aqui o endereço eletrônico. A integração da tecnologia com a construção das sociedades e do espaço geográfico, no momento atual da história,
assinala o conceito de. O que é que está se referindo a esta tecnologia das redes sociais, do espaço geográfico e da possibilidade de comunicação entre eles? O que é que a gente vai aqui perceber dentro desta questão? O que é que esse espaço de comunicação, esses novos espaços de comunicação, essa nova possibilidade de você se integrar com o mundo inteiro a partir da comunicação, utilizando as redes sociais, a internet em geral, toda essa tecnologia disponível para melhorar e aprimorar e trazer uma comunicação mais adequada. O que é que dentro destas alternativas eu vou conseguir, tá, suscitar dentro desse processo? Essa quarta questão ela está perto muito do que vivemos hoje. A era da informação, não é isso? Então vamos lá. O espaço exponencial. Não é o espaço exponencial. As tecnologias exponenciais elas estão associadas, mas não é o espaço, são tecnologias exponenciais. A espacialidade em rede. Bom, não é bem isso, espacialidade em rede. Claro que nós temos a vida conectada, a internet está aí, as redes sociais também, mas não é um termo de espacialidade. Blocos virtuais, nós temos a formação de blocos econômicos que utilizam o espaço virtual, mas a terminologia não fica blocos virtuais, não está. Meio técnico, científico e informacional, olha aí, ó, tecnologia, ciência e informação unidas. Claro que isso aqui se refere muito mais a esses novos espaços, novas possibilidades de comunicação e a nova utilização das redes sociais para a integração desses espaços em geral. Então, os espaços de produção conectados. Técnico, científico e informacional é o termo utilizado para isso. Nós temos esse termo técnico, que ele é muito importante, e você vai perceber que ele estará presente o tempo inteiro. Ok? Show? Letra E. Espaço físico técnico. Não, nós vamos ficar com a letra D mesmo. A nossa letra D, meio técnico, científico e informacional, vai traduzir muito bem toda essa nossa situação que nós temos, nossa possibilidade de usar essas tecnologias dentro das redes sociais, dentro do processo de comunicação, e essas tecnologias são fundamentais, essas tecnologias são importantes, importantes demais, são importantes para o nosso convívio, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Quinta questão. O que os jornais chamam de era da informação nada mais é que o atestado de óbito da cultura de massa, um estilo de vida que surgiu com Gutenberg no século XV e foi a tônica da Revolução Industrial. Até hoje você foi obrigado a assistir ao mesmo filme que o vizinho, ler o mesmo jornal que os outros 200 mil assinantes, comer o mesmo molho de tomate industrializado e usar uma calça jeans do mesmo modelo do seu amigo de trabalho. Esse tempo está chegando ao fim. Tá? A era da informação tem aqui, tá, o endereço tudo direitinho, a referência de onde o texto foi tirado, a base, né, para a construção deste texto. O texto acima, escrito em 1994, realizava uma previsão acerca dos efeitos da era da informação na sociedade atual. Na perspectiva, as transformações tecnológicas propiciaram, vejam só, o que é que elas propiciaram? Tá? A concessão total de liberdade ao indivíduo, não. Nós temos aí vários elementos, como, por exemplo, hoje tem o algoritmo que está substituindo a propaganda, então eles estão dando um jeito ali de nos guiar através das redes sociais, do jeito deles, mas nós não temos uma liberdade total, absoluta e imprescindível. Nós temos também alguns limitadores, condicionadores que estão dentro do próprio processo. Então a letra A ela extrapola, ela está muito ampla, ela está muito inadequada por isto, tá? Letra B, o fim da padronização cultural. Bom, não é necessariamente isso, tá? Não aconteceu, não temos e não é um fenômeno tão radical para finalizar, vai existir, tá? Ainda. Então parece uma proposta extremamente radical, tá? Letra C, o aumento da interatividade digital. Interatividade, o processo de interatividade, sim, está muito presente, foi o que trouxe, foi o que aconteceu com máxima valia e está muito mais presente dentro da história da informação, das redes sociais e do uso, por exemplo, desses novos modelos de comunicação. Então aqui a interatividade, o aumento dela realmente aparece como uma proposta muito mais adequada que a letra A e a letra B. A letra A e a letra B estão numa radicalização extrema. Letra D, a desregulação da moda, não faz muito sentido. Letra E, o declínio das transformações técnicas, também não foi isso que aconteceu. Por uma questão, mais uma vez, de bom senso, nós vamos ficar com o aumento da interatividade digital, que está aqui na letra C.
estes nossos novos momentos, essas novas condições de nós termos acesso às pessoas através das redes sociais, trazem um poder de interatividade, mas obviamente não retira a cultura de massa como um todo e, claro, não nos dá uma liberdade total. Então isso aí já é um exagero. É claro que a interatividade existe, tá? Nós vamos manter então a interatividade aí como resposta. Mais uma vez, fique conosco, continue apreciando os nossos conteúdos e mande aí as suas considerações a respeito deles. Um forte abraço, estamos juntos, vamos nessa.